o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de quinta-feira, hoje, 30 de junho de 2022, último dia do ano, do mês de junho de 2022. E eu estou chegando até vocês para a nossa live com o pastor Roosevelt, como tem acontecido todas as quintas-feiras, às 20 horas. Para mim é uma alegria poder estar me comunicando com vocês e tê-los aí participando comigo deste momento de fé. Receba nessa noite um abraço querido do pastor Roosevelt e eu o convido para ficar comigo aqui durante alguns minutos em que estaremos ministrando, estaremos meditando na palavra de Deus e depois iremos orar por todos vocês. Deus responde orações e quando a gente une a fé e une num propósito de oração, Deus opera tremendamente. Então, eu o convido, meu amigo, a estar conosco participando deste momento de fé. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. E aqui em Manaus, o nosso ministério é a Nova Igreja Querigma, em Manaus. E nossas reuniões, elas acontecem aos domingos, às 19 horas. E eu quero convidar você, meu amigo, que me assiste aqui por Manaus, ou aqui próximo a Manaus, para você vir participar conosco no domingo à noite, às 19 horas, do nosso culto de celebração e de avivamento. Todo domingo, 19 horas. Reúna a sua família e venha participar conosco deste momento de fé tão especial, tão maravilhoso, que, por certo, vai trazer grandes benefícios à sua vida. Então, todos estão aí convidados a virem participar desta nossa grande concentração de fé. O nosso endereço é Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Então, está aí, neste endereço, todos os domingos, às 19 horas, nós estamos aqui fazendo a nossa celebração, nosso culto de avivamento e de crescimento espiritual. Bem, meus amigos, ainda antes de entrar com a meditação na palavra de Deus nessa noite, eu quero também dar a você a oportunidade de ofertar e de dizimar neste ministério, de entregar sua oferta de amor, o seu dízimo, que é fruto do seu compromisso com Deus e da sua fé em Deus para este ministério, a Nova Igreja Querigma em Manaus. A obra de Deus ela é mantida através das ofertas e dos dízimos. É da contribuição do povo de Deus que a obra continua. Aqui no mundo, nada é de graça. Tudo é pago. Inclusive, para fazer a obra de Deus, a gente precisa pagar. A gente precisa ter o recurso, senão a gente não sobrevive nesse mundo, porque não tem como pagar as contas. E eu, então, quero pedir a você que pode ajudar este ministério a se estabelecer, a crescer, que ajude. Eu vou dar para você a nossa chave do Pix, para que, através dela, você possa fazer a sua contribuição. A nossa chave no Pix é 92 98 442
9125. Vou repetir. É o número de celular. 92 98 442 9125. Que Deus abençoe todos aqueles que vão contribuir, que vão enviar a sua oferta. Faça isso. Envie, não importa o valor, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que você puder contribuir, contribua. Toda ajuda será bem-vinda. Quero dizer para você que Deus ama quem dá com alegria. Quando a gente dá, a gente deve fazê-lo com alegria, porque acredita na mensagem, no ministério a quem estamos contribuindo e ajudando. Então, fica aí o meu apelo e que Deus abençoe todos os que vão responder positivamente a esse apelo que eu estou fazendo agora. E, a partir deste momento, eu quero fazer junto com vocês uma meditação na palavra do nosso Deus. Me acompanhe. Bem, meus amigos, eu gostaria agora de convidá-los a uma breve meditação na palavra de Deus. Todas as pessoas que estão vivendo aqui neste mundo, elas passam por um processo em que elas decidem o que elas vão fazer de suas vidas. Então, desde criança, a pessoa vai escolhendo os seus caminhos, escolhendo a sua profissão, onde ela vai se dedicar durante a sua vida. E, normalmente, as pessoas querem ocupar aquelas posições e os cargos que produzem, que dão mais dinheiro, né? Querem ser médicos, advogados, políticos, querem ser empresários, querem ocupar posições assim, e tudo bem para quem decide ocupar uma dessas posições, desde que a pessoa ela esteja sinceramente, né, se ela esteja de fato com o propósito de servir, de viver a sua vida de uma forma digna, honesta, ganhando seu sustento. Isso é agradável, né? É perfeito. Agora, eu quero, nesta noite, fazer uma meditação apresentando aquelas pessoas que sentem o desejo de servir a Deus e de dedicarem a sua vida à obra de Deus, à pregação do Evangelho. Aqueles que decidem ser missionários, decidem ser pastores, decidem ser profetas de Deus. Eu sei que, de um modo geral, no mundo aí fora, ser um profeta, ser um servo de Deus, ser um pregador do Evangelho, não é uma coisa bem vista. Não é uma ocupação muito agradável aos olhos do mundo. Muitas pessoas elas veem com desconfiança o exercício do ministério, o exercício da obra de Deus. Mas eu quero dizer a vocês que, no entanto, do ponto de vista de Deus e do ponto de vista bíblico, aqueles que sentem o desejo de servir a Deus e de viverem a sua vida no ministério, na obra do Senhor, como pastores,
como missionários, como presbíteros, como pessoas a quem Deus possa usar, isso, aos olhos de Deus e do pensamento bíblico, é algo positivo, é algo maravilhoso, é uma obra que a pessoa ela está almejando que é excelente, até superior a qualquer outra obra que a gente possa imaginar. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nós encontramos esta palavra que diz o seguinte, são palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo aqui para Timóteo, o seu discípulo. Apóstolo São Paulo, grande servo de Deus, homem usado por Deus para pregar o Evangelho, para fazer a obra do Senhor aqui na terra. E ele está aqui falando para o seu discípulo, Timóteo, que também estava escolhendo esse mesmo caminho, esse episcopado. E aí ele, escrevendo aqui em 1 Timóteo, ele diz essas palavras tão significativas. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, note que o apóstolo São Paulo, aqui, ele está revelando que escolher o ministério, escolher servir a Deus, dedicar sua vida às coisas espirituais, é uma excelente obra. E, de fato, é. Ela pode não trazer compensações financeiras, pode não trazer status, mas é a obra que se realiza para a eternidade. Vai se ganhar vidas para a eternidade, para a salvação. E olha, a palavra de Deus ela diz o seguinte, que formosos são os pés dos que anunciam a obra, a palavra de Deus, que anuncia os caminhos do Senhor, que estão se levantando como atalaias no meio do povo. E eu digo, então, a você, meu amigo que me ouve, em qualquer lugar, que é excelente, é tremendo, é maravilhoso, é grandioso poder servir a Deus e poder ser um servo do Senhor. Mesmo que não se tenha o reconhecimento do mundo, mas a gente terá o reconhecimento de Deus. Portanto, eu quero falar aos jovens, queira servir a Deus sim, queira entrar no ministério, queira ser um pastor, uma pastora, um missionário, uma missionária. E se você está aí ouvindo o chamado de Deus, te tocando para que você venha para o seu lado e se torne, venha se preparar naturalmente, e aí então se tornar um ministro do Evangelho, um pregador da palavra de Deus, faça isso. Deus, ele perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, que estava ouvindo estas palavras, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se pôs à disposição de Deus para ser aquele que seria enviado para pregar a sua palavra. E o fez com dignidade, com honra. Foi um dos maiores profetas que o mundo já conheceu. Quando Jesus, ele iniciou o seu ministério aqui na Terra, a primeira coisa que ele fez foi procurar homens, pessoas que ele pudesse treinar, pessoas que pudessem estar com ele, que pudessem andar com ele,
para que depois que ele fosse, que ele voltasse lá para o Pai, essas pessoas pudessem dar continuidade à sua obra, ao ministério que ele estava implantando aqui nesta terra. É interessante que Jesus ele sempre teve uma visão mundial. O seu propósito era salvar o mundo, era salvar todas as pessoas de toda a terra. Ele não veio apenas para o povo de Israel, ele veio para a humanidade. Mas, no entanto, ele exerceu o seu ministério durante 3 anos e meio, e nesses 3 anos e meio que ele exerceu o seu ministério, ele só percorreu os limites de Israel. Ele não ultrapassou as fronteiras, ele não foi aos outros povos, ele se dedicou exclusivamente ao povo judeu. E foi a eles que ele transmitiu a palavra. Mas eu quero que você observe o seguinte, que em todo o tempo ele esteve treinando aqueles discípulos, principalmente aqueles 12 discípulos, ensinou a eles tudo o que ele pôde, esteve com eles 24 horas, andando com eles, de manhã, de tarde, de noite, e até dormindo à noite junto com eles, viajando de barco, viajando a pé, indo de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, mas sempre dentro dos limites de Israel. Mas, note bem, ele pessoalmente não ultrapassou os limites, mas quando ele ensinava os discípulos, ele dizia que era para que eles ultrapassassem os limites, que era para eles irem aos confins da terra. Ele ordenou que eles pregassem para todos os povos, e não apenas aos povos, ao povo de Israel, aliás. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que não crê será condenado. Fazei discípulos de todas as nações. Essa foi a ordem. Eles tinham que ir. Porque a visão de Jesus sempre foi essa visão mundial. Então, aqueles 12 homens foram 12 homens que se dispuseram a servi-lo e eles foram ao mundo. Quando Jesus voltou para os céus, subiu ali para os céus diante dos olhos deles, ele disse para eles, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ao receberem o poder, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esta foi a ordem. Né? A visão de Jesus, o propósito de Jesus sempre foi o de que os seus servos fossem às nações, a todos os povos, e a elas anunciassem o seu evangelho. Então, o que Deus precisa para realizar sua obra aqui na terra? Deus precisa de homens que almejem o episcopado. Deus precisa de homens que se disponham, de homens que coloquem suas vidas, seus talentos, para irem anunciar o seu evangelho, aonde? Até onde ele der a oportunidade da pessoa ir, porque o propósito é até os confins da terra. E aqueles discípulos foram. E o apóstolo Paulo foi. Timóteo também foi. Mas agora é a nossa vez, né? Nós estamos em 2022.
E eu falo com você, jovem, você, adulto, até mesmo você, idoso, que Deus pode chamar uma pessoa aos 70, aos 80 anos. Se Ele te chama para ir pregar o seu evangelho, qual é a tua resposta? Qual é a tua reação a esse chamado maravilhoso de Deus para a sua vida? Meu desejo é que você possa fazer como fez o profeta Isaías. Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele colocou-se à disposição para ir e fazer essa obra excelente, que é a obra do ministério. Ele foi e fez essa obra tremenda e maravilhosa no ministério. E neste último sábado, foi dia 25 de junho de 2022, nós tivemos a oportunidade de participar da ordenação pastoral do nosso querido amigo, o Israel Francine Amaro. Então, agora, pastor Israel Francine Amaro. E como eu estou aqui nessa noite meditando sobre aqueles que almejam servir a Deus, aqueles que almejam o ministério, o pastorado, né? E mostrando que aqueles que assim fazem, eles estão fazendo a melhor escolha, né? Eu quero dizer a vocês que o Israel fez essa escolha e, nesse último sábado, nós tivemos a oportunidade de participar da sua ordenação. E eu vou mostrar aqui agora para vocês algumas fotos de alguns momentos deste momento tão especial na vida aí do nosso querido companheiro agora, Israel Francine Amaro. Essa foto aí que você está vendo é, inclusive, o momento em que ele estava recebendo a imposição de mãos e estava ali recebendo a ordenação ministerial. Nesta outra foto aqui, um momento em que, antes, né, da sua consagração, quando o povo estava ali reunido, louvando e engrandecendo a Deus. E interessante, inclusive, que aquela que está ali dirigindo essa reunião, esse momento, é a esposa do Israel. A igreja que ele, inclusive, já dirige, já é o pastor, é a Igreja Pentecostal Nova Vida em Cristo, uma igreja que está nascendo ali no bairro do Tarumã, aqui em Manaus, e uma igreja já abençoada e agora sendo dirigida pelo pastor Israel. Aqui o grupo de louvor, né, que estava ali naquela noite, engrandecendo a Deus, exaltando, né, e também uma outra curiosidade, né, esse jovem e essa jovem, o que está com o violão e a que está com o microfone ali de vestido branco, são filhos do Israel e que estão junto com ele, servindo, né, e ajudando aí na realização desta obra aí do Tarumã. Aqui nesta outra foto nós vemos o pastor Sérgio, que é um pastor bem antigo, né? Pastor da Igreja Batista Regular, e que foi, nessa noite aí, aquele que oficializou, que esteve impondo as mãos sobre a vida do Israel, consagrando como ministro, juntamente com outros pastores, inclusive de vários ministérios
que também estavam presentes nessa noite aí, abençoada de sábado. Nesta foto é o momento em que a mãe do Israel está entregando para ele o seu anel de formatura do curso de teologia, né? Depois de 4 anos estudando teologia, se preparando aí para fazer a obra de Deus, então, nessa noite aí, ele está recebendo o seu anel de formatura e logo em seguida ele estaria sendo, então, ordenado pastor agora aí da Igreja Pentecostal Nova Vida em Cristo. Aqui nós temos o pastor Sérgio orando em favor de Israel. Aqui nós temos o pastor Davi, também, que foi inclusive colega aí do Israel na Faculdade de Teologia, de Ciências Teológicas, e que está aí também prestando o seu apoio, né, dando a sua palavra de incentivo e orando, né, em favor do Israel, que nessa noite passa a ser o pastor Israel, a partir desta noite. E aqui o momento em que os pastores impuseram as mãos sobre a vida do Israel, né, e eu fui um deles, né, tive esse privilégio também de poder impor as minhas mãos sobre a vida do Israel, junto com esses outros pastores e pastoras, apóstolos e apóstolas, né, que estavam ali para consagrar esse novo servo de Deus que anseiou pelo ministério, que desejou servir a Deus e que está aqui se colocando à inteira disposição do Senhor para realizar a sua obra. Aqui mais um momento, né, da oração, momento da consagração do pastor Israel Francino. Momento muito especial, muito marcante, muito importante, onde um homem se põe à disposição para o serviço divino, para fazer a obra do Senhor. Então, aqui está uma foto maravilhosa de um pastor já com vários anos de ministério, consagrando aqui, dando sua palavra de conselho para um novo pastor que está começando agora essa nova jornada na sua vida, agora como um servo do Deus Todo-Poderoso, como um pregador do Evangelho, como alguém que aceitou o convite do ide e pregai o Evangelho, de ide e anunciai a palavra de Deus a todas as criaturas. Então está aí, pastor Israel, a partir de agora, que Deus o abençoe, que possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, que a sua igreja possa crescer muito e que ele seja uma bênção nas mãos do Senhor e que a vida dele possa servir também de exemplo para todos aqueles que estão a nos assistir e que possam aceitar também o convite de Deus para irem ao mundo pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. E agora, meus amigos, eu gostaria de orar junto com vocês, né? Nessa noite abençoada de quinta-feira, aqui na live com o pastor Russo. Quero apenas lembrar vocês que amanhã, às 20 horas, eu estarei de volta aqui no meu Facebook, aqui no meu YouTube, às 20 horas, para o nosso culto da libertação. Eu, desde agora, já o convido para estar conosco. Vamos orar.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor das luzes inacessíveis, eu te agradeço por esta oportunidade tão especial de poder falar com estas pessoas. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que a palavra que transmitimos possa encontrar uma boa terra, que essas pessoas se sintam chamadas, vocacionadas e atraídas para pregarem o teu evangelho também. Ó Deus Todo-Poderoso, cura os enfermos, liberta os oprimidos, soluciona os problemas, concede a paz a todas estas pessoas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Bem, meus amigos, obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Esteja conosco amanhã. Venha participar do nosso culto de avivamento domingo à noite, às 19 horas, aqui na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2. Uma boa noite, que a paz seja convosco. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o nome